Juliana Marins, uma jovem publicitária brasileira de 26 anos, saiu de Niterói em busca de um sonho: explorar o Sudeste Asiático em um mochilão solitário. Apaixonada por aventuras, Juliana tinha um desejo em mente: subir o Monte Rinjani, um vulcão imponente e místico localizado na ilha de Lombok, na Indonésia. O que ela não sabia é que essa trilha, considerada uma das mais perigosas do país, seria o cenário de seus últimos momentos de vida. No dia 20 de junho de 2025, ela enviou à sua mãe uma última mensagem: "Não estou com medo." Mas essa frase, que deveria ser um conforto, se tornaria um prenúncio sombrio para a tragédia que viria a seguir. Em menos de 24 horas, Juliana desapareceria em meio à neblina, ao frio e ao silêncio mortal da montanha. E seu desaparecimento começaria a levantar suspeitas, dúvidas e teorias cada vez mais perturbadoras. Segundo relatos de outros turistas, Juliana estava acompanhada por guias locais quando decidiu parar para descansar. O grupo, em vez de aguardar, continuou subindo. Juliana ficou sozinha em um dos pontos mais traiçoeiros da trilha, cercada por penhascos, névoa espessa e com o solo molhado pela chuva recente. Foi nesse momento que tudo aconteceu. De acordo com imagens analisadas por drones, ela teria escorregado e despencado de um paredão de mais de 300 metros de altura. O corpo foi localizado, mas em uma área de acesso quase impossível, o que dificultou o resgate imediato. Por 4 dias, Juliana permaneceu viva, segundo indicações de batimentos fracos e movimentos mínimos. Porém, sem assistência adequada, acabou falecendo. Mas um detalhe nessa história começou a inquietar internautas e comunidades conspiratórias ao redor do mundo. Juliana estava realmente sozinha? Ou teria sido deixada ali de propósito? Oh, Babalu, o que trouxe para o sacrifício? Oh, poderoso vulcano, eu trouxe rabanete e cebolas. Não, eu quero carne fresca. Carne fresca! Carne fresca, um marinheiro? Sim, um marinheiro. Traga-um rápido ou destruirei seu povo. Que entra a teoria mais macabra. Algumas vozes começaram a sussurrar uma possibilidade obscura: a de que Juliana Marins teria sido oferecida como um sacrifício. A crença no espírito do Monte Rinjani é antiga, enraizada nas tribos Azak, habitantes originários da ilha de Lombok. Reza a lenda que o vulcão guarda um poder ancestral e que sua fúria só pode ser contida com oferendas. Antigamente, essas oferendas eram feitas com alimentos e animais, mas há registros que falam de sacrifícios humanos, especialmente de forasteiros, visto como presentes mais valiosos aos deuses do fogo e da terra. E é aqui que a tragédia de Juliana
começa a se conectar com algo muito mais sinistro. Por que, com tantos alertas sobre a trilha, ela foi autorizada a subir? Por que os guias se afastaram? E principalmente, por que a resposta ao seu pedido de socorro demorou tanto? Mesmo com tecnologia e voluntários dispostos a ajudar. Em uma das imagens gravadas por turistas, logo antes do acidente, aparecem 3 guias fazendo uma espécie de círculo ao redor de uma fogueira improvisada. Eles entoam cânticos baixos e um deles espalha folhas em volta da trilha, em um padrão geométrico. Especialistas em simbologia oriental identificaram essas figuras como pertencentes a rituais de proteção. Mas há quem afirme que o padrão é, na verdade, um selo de oferenda. A partir desse ponto, os dados ficam ainda mais estranhos. Nenhum dos guias reapareceu publicamente após o incidente. Os registros da empresa de turismo foram apagados das redes sociais, e qualquer tentativa de contato resulta em silêncio absoluto. Um jornalista independente que viajou à Indonésia para investigar afirmou ter sido ameaçado ao tentar subir o mesmo caminho que Juliana fez. A pergunta agora é: será que Juliana foi mesmo vítima de um acidente? Ou foi levada até aquele ponto por um motivo muito mais sombrio? A teoria ganha força quando se observa o comportamento do vulcão. O Monte Rinjani, que vinha apresentando sinais de possível erupção semana antes do acidente, entrou em completo estado de calmaria logo após a morte de Juliana. Nenhum tremor, nenhuma liberação de gases, nenhuma atividade sísmica. Para os locais, isso foi um sinal claro. O espírito do vulcão havia sido apaziguado. As cerimônias de agradecimento começaram logo após o resgate do corpo, e os anciões da vila vizinha acenderam velas em silêncio, como se celebrassem o fim de uma dívida antiga. Enquanto isso, a mídia tentava desesperadamente explicar os fatos com lógica: terreno molhado, erro de cálculo, demora no resgate. Mas nenhum laudo técnico conseguiu justificar por que alguém tão preparada, tão cuidadosa e com experiência em trilhas teria cometido um erro tão fatal, sozinha. A história de Juliana Marins continua viva nas redes sociais, nos grupos de viajante e nas comunidades de mistério da internet. Para alguns, ela foi uma aventureira que confiou demais. Para outros, uma vítima de negligência. Mas para os que acreditam na teoria do sacrifício, Juliana foi escolhida, não por acaso, mas por um ciclo ancestral que exige almas para manter a Terra em equilíbrio. A ausência de respostas claras, o silêncio dos envolvidos e o estranho comportamento do vulcão após sua morte são peças de um quebra-cabeça que ninguém ainda conseguiu montar, e talvez nunca consigam. O que fica é uma pergunta que arrepia quem a ouve. E se Juliana nunca tivesse parado? E se ela tivesse seguido em frente com um grupo? Será que ainda estaria viva? Ou será que, de alguma outra forma, seu destino já estava selado, muito antes da trilha começar?